La Pauta Hub, mais uma noite. O papo de hoje é sobre meio ambiente, democracia, sociedade, Cerrado, com Pedro Ivo Batista. Satisfação você estar aqui com a gente nesse projeto recém-inaugurado, projeto coletivo, colaborativo. Sempre gosto de dizer para o pessoal que está chegando agora, quem tiver sugestão de pauta, nomes, quiser participar desse projeto, entre em contato com a gente, tem as informações aqui no canal, tem o nosso @ aparecendo aqui o tempo inteiro, inclusive vai aparecer também do Pedro aí ao longo desse bate-papo, e a gente quer que esse espaço seja um espaço aberto, colaborativo, para quem quiser participar. Então, vale a pena dizer, se você quiser sugerir pessoas, temas, ou inclusive vir para cá e ser o host, ser o entrevistador de pessoas que vocês gostariam de conversar, entre em contato com a gente. Tudo claro que a gente tem que organizar em termos de produção, mas essa é a ideia do La Pauta Hub, é a ideia de ser um projeto colaborativo. E isso, inclusive, de alguma forma, teve uma conexão muito grande quando a gente estava conversando, eu conversando com Juliana, e conversando contigo, logo depois do resultado ali do primeiro turno, que eu falei, cara, a sua candidatura coletiva, né, de mandato coletivo, em rede, é algo muito, que eu considero muito positivo, que eu considero uma experiência que a sociedade precisa se apropriar mais, precisa entender mais, e entender o quanto isso é transformador na política. Então, a primeira coisa, antes da gente entrar, falando sobre Cerrado, sobre meio ambiente, eu queria te ouvir e conversar com você, assim, você é um militante da democracia e do meio ambiente, um ativista da sociedade há muito tempo. Quando é que você percebeu que precisava ter uma mudança na relação das pessoas e dos processos políticos para a gente conseguir abarcar mais esse espírito colaborativo, participativo, de democracia direta? Quando é que você percebeu isso? Porque eu tenho essa curiosidade, porque às vezes é interessante pensar que muita gente jovem, às vezes, tem essa concepção, mas pessoas que vêm de gerações anteriores não necessariamente têm essa percepção, né? Então, primeiro, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí. Boa noite aqui à equipe, a você. Obrigado pelo convite. É uma pergunta bem legal, bem interessante. Eu comecei a minha militância política mais ou menos aos 16, 17 anos, lá, ainda na luta contra a ditadura. Eu já estava distensionando, mas ainda era, e tive uma formação política que eu diria assim, convencional, na esquerda convencional, né? Marxismo, revolucionária, e foi muito importante na minha vida, essas leituras gerais do marxismo, né? E a militância política muito intensa na esquerda, né? Fui fundador do PT, mas quando eu me deparei com a questão da ecologia, porque eu assumi a luta ecológica, mas eu não venho de uma ciência ecológica. Inclusive, a minha área é história, né? Eu entrei na questão ecológica pelo mundo do trabalho. É um pouco interessante falar isso, porque geralmente as pessoas se envolvem na ecologia pela questão mesmo da natureza, da biologia, da própria ecologia. Meu caso foi realmente através do mundo do trabalho. Eu era dirigente sindical e considerei uma literatura nova. Foi muito importante o livro do Leonardo Boff, que é um livro que eu recomendo até hoje. Qual livro? Super atual. Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, onde ele faz as conexões entre a questão social e a questão ecológica, que é também social. Perfeito. Então, eu peguei esse livro, fez minha cabeça, e eu já dirigente sindical, no movimento dos trabalhadores, vou levar essa ideia para o movimento sindical, fazendo a conexão entre trabalho e ecologia, porque o ser humano também faz parte da natureza e, portanto, também ele é objeto de uma visão ecológica. E nesse processo fui conhecendo os movimentos ambientalistas, que têm uma influência anarquista muito grande. Fui conhecendo também teorias da autogestão,
que não necessariamente é anarquista. O próprio teórico marxista Ernesto Mandel tem um belo livro, Socialismo e Autogestão, e isso vai te colocando em contato com outros modelos de democracia. Então, mesmo a democracia convencional, que a gente chama de democracia representativa, Sim. ou mesmo as outras democracias, digamos assim, mais adotadas por países de esquerda. Eu conheci bastante Cuba, estive em Cuba várias vezes, né? Estive na Venezuela, no processo inicial da Venezuela, conheci também, por causa do Fórum Social Mundial, o movimento da Bolívia, Evo Morales e tal. E eu comecei a misturar essas coisas. Então, mais ou menos, em 2010, eu percebi que havia uma crise ampla, e essa crise também estava atingindo as nossas formas de participação. Claro, no governo Lula, no primeiro governo Lula, eu tive a honra de ser convidado pela então ministra Marina para coordenar a Conferência Nacional do Meio Ambiente. E aí eu tive uma experiência também, foi uma experiência muito rica, porque o modelo de conferências é próximo do modelo de conselho, né? Então, já é uma democracia de um tipo diferente, de maior participação. Já é mais próxima da democracia participativa. Sim. E com essas experiências práticas e teóricas, né, me deparei com a obra do Bauman, né? E na obra do Bauman, Em Busca da Política, ele faz uma crítica muito contundente. Ele diz que o parlamento pode fazer tudo, menos mudar o mundo. Que as grandes mudanças estruturais precisariam de uma presença da sociedade de uma forma mais orgânica e mais de base, né? Não só em grandes estruturas eleitorais, parlamentares, embora seja importante. Então, tudo isso aí me levou a começar a perceber da importância de atuar com o pé na institucionalidade democrática convencional, mas também construindo novos modelos. E esses novos modelos começaram na sociedade civil, né? Me deparei aí com esses movimentos novos que chama de organizações de centro vazio, ou seja, organizações em rede, onde você tem uma horizontalidade maior na participação. E então percebi que já haviam sinais na sociedade. A comunicação, nesse ponto, tem um aspecto fundamental, porque a internet veio para revolucionar esse processo, tanto para o bem como para o mal. Para o mal, nós estamos vendo aí fake news e a manipulação que é feita via Big Data e tal, mas tem também para o lado positivo, Sim. que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Sim. É um elemento de democracia participativa. Antes, a imprensa, a comunicação era muito um monopólio das grandes empresas. Hoje você pega um celular e você pode fazer o que você quiser no sentido da comunicação, se você tiver um pouco de noção. Então, comecei a experimentar isso no movimento ambientalista, com o mecanismo de participação em plataformas, na internet. E aí eu me deparei com essa experiência que iniciou na Europa, lá na Escandinávia, dos mandatos coletivos, né? Que é interessante, porque Quando que começaram esses mandatos lá? 2014, se eu não me engano. Eu sou sempre ruim em data, mas eu acho que é 2014 ou 2016, uma coisa assim. Mas foi no início dos anos 2000. E o mais interessante é que ele é um modelo disruptivo. No modelo disruptivo, você usa uma parte do velho para engendrar o novo. É como a mutação na biologia. O novo não surge só do novo. Não existe novo do novo. O novo, ele surge um pouco do que é velho,
e faz a disrupção com aquele velho e transforma no novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque mandatos coletivos existiam muito no início dos primeiros parlamentares, das primeiras campanhas da esquerda. Mesmo quando era uma candidatura individual, era muito coletivo. Sim. Não existia, como existe hoje, uma verdadeira autonomia dos parlamentares. Nem todos, né? Tem muita gente que continua com o mandato coletivo. Quando eu digo mandato coletivo, não é só coletivo no partido, é também no partido, mas também com uma base social, uma representação que leva em consideração o que aquela base social está pensando, está construindo. Então, aí tem um lado que a gente já conhecia quando a gente foi reconstruir a democracia no Brasil, fundar o PT, por exemplo, que eu sou um dos fundadores. Tinha muito isso, você fazia as campanhas coletivas, você não tinha essa diferença tão grande entre os candidatos, principalmente na questão econômica, que tem candidatos que têm muito mais apoio, muito mais estrutura, outros muito menos, era tudo muito mais coletivo. Então, a partir dessa experiência que foi muito importante, principalmente nos anos 80, nos anos 90, a gente linkou com esse novo modelo de mandato coletivo, né? Que é um modelo em que você tem um conjunto de pessoas, portanto, uma comunidade que, por enquanto, como não está ainda legalizada, plenamente legalizada, a comunidade se candidata a vários modelos. O modelo que nós escolhemos, no meu caso, que foi o mandato coletivo cerrado no Senado, eu era uma espécie de porta-voz, mas tem outros modelos que têm mais de um porta-voz, né? Mas a ideia era eu como um porta-voz de um coletivo de 8 pessoas de vários movimentos, de várias representações, mas que tinham um programa comum. Isso aí é fundamental, quer dizer, não é só o modelo organizativo, é preciso ter uma unidade política mínima, que se você não tiver um programa comum para alicerçar essa base de unidade dos 8, no nosso caso, você se perde, dá problema. Então, você não pode fazer isso só no plano organizativo, tem que ser também no plano político. Então, a gente tinha uma clareza muito grande de que a gente queria dar uma prioridade para o debate ecológico, né, da ecologia social, do ecossocialismo, como centro cerrado, e pessoas que vinham de vários segmentos. Então, nós tínhamos uma jovem, pela primeira vez, uma candidata jovem ao Senado, né, do movimento estudantil. Nós tínhamos pessoas como eu, do movimento ambientalista. Nós tínhamos, essa mesma jovem era do movimento negro, uma candidata do movimento indígena, que dificilmente sozinha poderiam chegar no Senado. A gente não chegou ainda. Mas dificilmente no sistema político brasileiro, um negro, um indígena, um representante da comunidade LGBTQIA+, dificilmente chega. É raro, né? Nós tivemos aqui alguns casos. Há um fenômeno, é um fenômeno, mas é alicerçado em muito trabalho, que é o caso do Fábio Félix, né? Sim. Mas é uma minoria ainda, né? Então, você também, o mandato coletivo, você faz um processo de democracia participativa dentro da democracia representativa. Significa dizer que se a gente fosse eleito, a gente teria que ter mecanismos de democracia participativa, como, por exemplo, uma plataforma para que os nossos apoiadores e as pessoas que iam se engajar no mandato pudessem opinar, decidir. A gestão das pautas e das atividades parlamentares seriam feitas de forma participativa, de maneira permanente. De maneira permanente. E interessante, a Constituição de 88 ela é tão avançada que ela traz elementos de democracia participativa na Constituição de 88, como, por exemplo, plebiscito, referendo. Nunca foi usado no Senado. Nunca. Às vezes eu acho que a população, assim, acho que tem grupos, né, um pouco mais politicamente esclarecidos que têm uma compreensão desses mecanismos de participação, mas de forma geral, acho que a sociedade brasileira não tem isso
não está considerado os plebiscitos, né, e os referendos como uma ferramenta normal da vida política social, né? Não está, não está. E também o status quo, né, a hegemonia política faz questão de se colocar numa postura contrária, refratária a esses mecanismos de participação, porque eles são libertários, né? Sim. Quanto mais participação, mais a pessoa vai tomando consciência. Ajuda na educação política, né? Exato, porque o que é um parlamentar? Um servidor público. Aqui é uma autoridade. A gente tem que entender, nós, agora falando como cidadão, já que não fui eleito, que o parlamentar é um servidor. Sim. Pago pelo dinheiro público. E no Brasil é toda uma pompa, né? É todo assim, uma autoridade quase intocável, né? Não, ao contrário. E nem é uma profissão. Eu acho interessante, às vezes, quando as pessoas falam assim, por que a classe política? Não existe classe política. Política é representação. Se eu sou um jornalista e sou eleito deputado, eu vou continuar sendo jornalista. E porque fui eleito a um cargo de representação, você é um deputado, ou assim, um operário, mesmo o presidente, né? Isso não é uma profissão. Só que a política no mundo, e em particular no Brasil, virou tão burocrática, com tantas estruturas, com salários altos. Não estou falando aqui do ponto de vista piegas, não. Porque não tem que ganhar. Tem que ganhar bem, mas assim, é que tem uma estrutura que o cara não quer largar. Claro. Vira uma máquina ela se consome a si própria, né? No sentido de que ela tem que ficar gerando novos mandatos e novos processos para manter aquela estrutura, aquele conjunto de pessoas. Isso é bem estudado já na literatura de esquerda, que é o fenômeno da burocratização, né? Sim. Você entra num espaço para ser uma liderança representativa da sociedade, mas você tem tantas regalias que você começa a defender muito mais as suas regalias do que aquelas pessoas que você se diz representar. Isso pode acontecer num sindicato, pode acontecer num partido. Mas no diferente parlamento, em termos ele é muito mais violento. É muito mais violento, que eu quero dizer assim. É muito, muito mais fácil de acontecer, porque mexe com um poder econômico muito forte. Sim. Não só de salário, que o salário até é menos, mas é nessa ideia de que é uma autoridade, que a autoridade tem que ter determinadas regalias, que tem que ter determinadas posições, assim, quase de culto à personalidade. Sim. E não, a gente tem que... Um dos elementos com que as pessoas, principalmente os jovens, estão se afastando da política parlamentar, eu não digo da política em geral, porque é uma coisa mais ampla, mas pelo menos da política parlamentar, é que é a mesmice. Então, eu acho que é a coisa velha, a coisa que não muda. Você vê a renovação, quase nenhuma, muito pouca. Então, acho que os mandatos... Agora foi menos do que antes, né? Sim. Eu acho que os mandatos, essa ideia de mandato coletivo veio para ficar. Uma curiosidade que eu lembrei aqui agora. Bom, primeiro que eu concordo plenamente. Eu acho que, inclusive, que a sociedade precisa pressionar para que, inclusive, quem não se candidatou como mandato coletivo, que abra o seu mandato de forma coletiva, porque isso não é mais do que obrigação, né? Deveria ser mais do que obrigação. No Senado foram 3 mandatos coletivos no Brasil todo. E se a gente olhar direitinho, às vezes as pessoas esquecem, eu quero até alertar, tem o tal dos suplentes, né? É verdade. Então, o Senado, você já tem quase um mandato coletivo, porque você tem um são titular 2 suplentes, né? E 2 suplentes. E no Brasil, vice e suplente já deu problema. Então, a gente tem que estar de olho quem são os vice, quem são os suplentes, porque... E muitas vezes o suplente ele é financiador da campanha e não necessariamente alguém que tem um interesse público representativo, Infelizmente, você tocou numa prática que existe mesmo. O cara bota lá um cara que vai financiar a campanha. Mas acontece alguma coisa, esse cara entra... Sim. Né? Aí vira... Assume um cargo, de repente, no governo e aí o suplente assume. Ou então dá golpe, né?
para tirar o presidente e assumir É, o governo, como já houve, né? é verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas é interessante, porque o Senado, ele é uma casa antiga, é aquilo que eu falei da disrupção, né? Então, nós vamos Sim, fazer no Senado, a gente pensou, o nosso coletivo. Vamos fazer no Senado, porque o Senado o senador é quase uma instituição por ele mesmo. Então, nada melhor do que no Senado para a gente praticar um sistema disruptivo. Um sistema que vai conviver com o velho, mas vai trazer, como diz os jovens, vai hackear o sistema. O sim. sistema político precisa ser hackeado. Eu sei que parece agora quase uma utopia, porque nós estamos vivendo num momento em que a gente tem que defender a democracia, né? Porque temos um presidente criptofascista e que quer destruir a democracia, mesmo limitada que nós temos. Então é quase assim, poxa, está falando em elementos de melhorar, de avançar a democracia, quando agora trata-se de pelo menos garantir o que tem aí. Sim, é verdade. A gente vai, se tudo correr bem, domingo a gente vai manter a nossa democracia, mas mantendo a nossa democracia, a sociedade civil, como você bem falou, precisa sempre impulsionar para que a gente avance. Sempre impulsionar. Na rede a gente tem uma palavra de ordem que a gente gosta muito de usar. É preciso democratizar a democracia. A democracia talvez seja hoje a grande utopia. Ela sempre um horizonte inalcançável, porque toda vida que a gente acha que chegou na democracia ideal tem sempre algo a acrescentar. A sociedade está mudando, as pessoas mudam, a disputa de valores também muda, né? Exato. Você veja que quando começou a democracia não participavam as mulheres. Sim. E nem os escravos. Hoje não participam, por exemplo, nem a natureza, nem os animais que não são humanos. Sim. É uma sociedade ainda muito antropocêntrica. Perfeito. E hoje você já tem um conjunto de movimentos que vem do movimento ambientalista, que são chamados movimentos dos direitos da natureza. Sim. Onde levantam, já tem constituições, como na Bolívia, que colocam que um rio, uma floresta, é sujeito de direitos. Então, essa nova visão dos direitos, que se aplicam não só a nós, seres humanos, mas aos ecossistemas e aos animais, é já um elemento de transformação da democracia. Uma democracia que tem que ser mais para a vida, mais para o conjunto dos seres vivos, incluindo os vegetais, né? Do que simplesmente para nós, seres humanos, porque nós vivemos numa sociedade que é ecossistêmica. Então, a gente não pode imaginar que a gente vai viver apartado da natureza, das suas virtudes e também do que nós estamos gerando de problema para ela com o aquecimento global, por exemplo. Sim. Não, acho que é muito louco pensar que essa pauta... Eu acho até que, se a gente parar para pensar nessa campanha, a sensação que dá, até olhando pelas pesquisas... Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia na Globo News que dizia que um laboratório de pesquisa da UFRJ fez uma avaliação dos temas mais comentados nas redes sociais entre 15 de agosto, que foi o início, né, da campanha, e agora 15 de outubro. E um dos 5 temas mais comentados, né, buscados nas redes sociais, eram as pautas socioambientais. Eu acho que isso, por exemplo, já é uma mudança de comportamento, digamos, político da sociedade comparado a outras eleições, outros períodos, né? Mas ainda é longe, talvez, assim, né, em termos de disputa de temas, assim, da compreensão do que é relevante para a sociedade e o quanto tem gente que está completamente desconectada com os valores ecológicos, né, de sustentabilidade, que, na verdade, para além de toda a visão sistêmica, né, de que está tudo conectado e impacta, as pessoas não conseguem, às vezes, nem ter uma percepção do quanto que isso afeta a vida delas, né, diretamente. Ou seja, as pessoas não conseguem entender, às vezes, que um desmatamento, uma queimada, que o extermínio de todo um
uma biodiversidade vai impactar ela, né? Seja por uma questão de alimentação, seja por uma questão de doenças que podem surgir, né? Seja por efeitos diretos ou indiretos, né? Então, às vezes eu também fico pensando, como é que a gente sinaliza, já que você puxou já essa questão do meio ambiente, né? Como é que a gente consegue sinalizar isso para o cotidiano das pessoas, para que elas realmente entendam que que o meio ambiente faz parte do dia a dia, onde quer que ela esteja, né? Que não é uma coisa lá distante, só lá na Amazônia ou só lá numa floresta que é distante. Claro, tem isso também, mas que é distante da vida dela, né?